Sejam bem-vindos ao canal Dúbita, nossos amigos. Não se esqueçam, nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso website e dúvidas ilustrandas@gmail.com. A gente começa aqui com a nossa primeira aula do curso de pré-cálculo, que é a aula sobre funções polinomiais do primeiro grau. Lembrando que esse curso aqui, esse curso de pré-cálculo, vai ter uma videoaula para cada tipo de função das mais comuns, as que são estudadas em pré-cálculo. São as funções polinomiais do primeiro e do segundo grau, funções exponencial e logarítmica, as diversas funções trigonométricas e depois algumas considerações sobre limite, derivada e um pouquinho de integral. Mas bom, a nossa primeira aula aqui é especificamente sobre funções polinomiais do primeiro grau, que são definidas assim. São funções de R em R, que significa domínio conjunto dos reais contra domínio também conjunto dos reais, onde a função é definida como AX mais B, sendo A diferente de zero. Porque se o A for zero, A vezes X zero, nós teríamos F igual a B, que é a função constante, que nós vamos falar um pouquinho ainda nessa videoaula. E aí, como exemplo, eu estou mostrando aqui uma função f de x sendo definida como 2x mais 3, ou seja, a igual a 2 e b igual a 3. ax mais b. Então, estou utilizando aqui, estou mostrando aqui a sintaxe do software Maple para se definir uma função f, que é f dois pontos igual a variável independente, setinha, e o que define a função, aqui eu dou Enter, a função é definida. E aí a gente pode começar a mostrar aqui a relação que vai existir entre o valor da função e alguns valores da variável independente x. Então vamos ver, vamos pedir, o próprio Maple vai calcular aqui para a gente o valor de f para alguns valores de x. f de 0 vale 3. O que significa f de 0? Se eu trocar x por 0, 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Vamos pedir para o Maple mostrar para a gente quanto seria f de 1, 5. f de 2, f de 2, 7. O que significa esses valores? O que significam esses valores? f de 1 significa trocar x por 1. Então, 2 vezes 1, 2, 2 mais 3, 5. f de 2 é equivalente a trocar o x por 2. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. E assim sucessivamente, nós podemos pedir outros valores aqui. Então, eu vou pedir para ele mostrar para a gente quanto vale f de 3, que vale 9, e f de 5, que vai valer 13. Repare, uma característica de funções polinomiais do primeiro grau é ter uma analogia aqui com o conceito de progressão aritmética. Repare que quando eu troco x pelos valores inteiros em sequência a partir do zero, eu consigo observar aqui o crescimento de f de x como sendo uma progressão aritmética. De 3 para 5 eu aumentei em 2 unidades. Do 5 para o 7, eu também tive um crescimento de 2 unidades. Do 7 para o 9, 2 unidades. Do 9 para o 13, aqui eu já tive 4 unidades. Por quê? Porque eu não calculei aqui o f para x valendo 4. Então, se eu calcular aqui agora, eu espero encontrar o valor 11. De fato, né? f com x valendo 4 vale 11. Então, do 9 para o 11, 2 unidades. Ou seja, para cada unidade que eu aumento na variável independente, eu tenho 2 unidades na variável dependente a mais. Esse 2 vem, como a gente vai ver lá embaixo, do 2 que está aqui, que é o valor de A. Essa diferença que vai aparecer aqui entre valores de f para valores consecutivos inteiros de x é exatamente, que seria o raio a razão da progressão aritmética, coincide com o coeficiente angular, que a gente vai ver lá embaixo um pouquinho melhor o que significa coeficiente angular, mas é o A aqui da função do primeiro grau, né? O AX mais B. Como aqui está 2,
2 vezes x é o que provoca esse aumento aqui de 2 em 2 unidades. Bom, se a gente está vendo que para cada vez que eu aumento uma unidade, o valor da função aumenta em 2 unidades, isso significa que o crescimento dessa função é linear. Essa palavra é importante. Essa função tem um crescimento linear. E a gente pode observar esse crescimento linear no gráfico. Pedindo agora para o Maple fazer o gráfico da função f de x. No intervalo, por exemplo, de menos 2 até 2, a gente verifica que o gráfico é uma reta inclinada. Isso daqui é uma verdade para toda função polinomial do primeiro grau. O gráfico é sempre uma reta inclinada. E o motivo de ser uma reta é porque a variação da função em cada ponto é sempre a mesma, ou seja, o modo com que ela cresce ou decresce, né, mas o modo com que ela varia é sempre o mesmo, é sempre constante. Então aqui nós temos o gráfico de 2x mais 3. Esse gráfico aqui. Uma primeira coisa importante a gente falar é como se obtém a raiz de uma função do primeiro grau. Lembrando, raiz é aquele valor de x ou aqueles valores de x, né, da variável independente, tal que a função seja igual a zero. Então, se eu quero obter a raiz de uma função do primeiro grau, eu igualo f de x a zero, né, troco f de x por zero, e agora eu vou tentar isolar o x. Para essa função, algebricamente, nada complicado. Né? Passando o b para o outro lado, ele fica negativo. Então, a x igual a menos b, o que implica em x ser igual a menos b sobre a, que agora eu vou passar esse a dividindo para cá, vai ficar menos b sobre a. Então, dada qualquer função do primeiro grau no formato ax mais b, eu sei que o ponto onde essa função faz com que f de x, o ponto de x, onde essa função f de x seja igual a zero, é menos b sobre a. Temos aqui um exemplo. Na função f de x, 2x menos 4, quem é o a? 2. Quem é o b? Menos 4. Se eu trocar agora na fórmula, menos b sobre a, eu tenho menos b, que é menos 4, sobre a, que é 2. Menos com menos vai dar mais. 4 sobre 2, 2. Ou seja, se eu fizer o gráfico dessa função, eu vou ver que o ponto onde essa função se anula é o ponto que tem x igual a 2. Ou seja, o ponto x igual a 2 e y igual a 0 faz parte do gráfico desta função. E a função 2x menos 4 é uma das que nós estamos definindo aqui para observar graficamente onde está a raiz. Função f, 2x menos 4. Tem uma função g, 8x mais 4. E estou definindo aqui também uma função h, 3x mais 3. Se a gente aplicar a fórmula menos b sobre a para cada uma dessas funções, para essa daqui a gente já tem, que é o 2. Para g de x, menos b, que é 4, sobre a, que é 8. Então, é menos 4 sobre 8, menos meio. Nós vamos observar daqui a pouco isso no gráfico. E para a função h, menos b sobre a é menos 3 sobre 3, que vai dar menos 1. Vamos fazer o gráfico aqui dessas três funções para observar as raízes. Bom, para a primeira função, eu vou fazer separadinho aqui, depois a gente junta os três. Para a primeira função, a gente já tinha visto que a raiz era 2. O que significa a raiz graficamente falando? É o ponto onde a função cruza o eixo x. Isso é verdade para qualquer função, ok? Por definição de raiz de função, é o ponto onde aquela função cruza o eixo x. Como aqui são funções do primeiro grau, é o ponto onde a reta cruza o eixo x. Como nós calculamos aqui 2, o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a 0 pertence ao... é um dos pontos do lugar geométrico dessa reta aqui. Né? Então, essa reta vai cruzar o eixo x em x igual a 2, tá? Porque é a raiz. Vamos ver o gráfico de g de x. Como a gente já tinha falado anteriormente, menos 4 sobre 8 dá menos meio.
De fato, aqui está o 0, aqui está o menos 1, a reta está cruzando o eixo x no ponto menos meio. A gente pode observar isso melhor se mudar aqui o local de visualização, o intervalo de visualização, né? Ó, menos 1 e aqui menos meio, onde esta função cruza o eixo x. E para a função h de x, que foi definida ali em cima, vamos mudar aqui de novo o intervalo, a função h de x cruza o eixo x em menos 1. Por quê? Menos b sobre a, menos 3 sobre 3, dá menos 1. Então, a raiz da função é onde ela cruza o eixo x e é sempre menos b sobre a. Agora, vamos fazer o gráfico das três funções juntas. F de x, g de x e h de x. Cada uma cruza o eixo x num local diferente. Aqui é 2, aqui é menos meio e aqui é menos 1. E eu tenho funções com inclinações diferentes e funções que cruzam o eixo y em lugares diferentes. Por que eu tenho funções que cruzam o eixo y em lugares diferentes? Por causa do conceito de coeficiente linear de uma função do primeiro grau. Dada a função f de x igual a ax mais b, o coeficiente b é o coeficiente linear e determina o ponto do gráfico, o ponto onde f de x, o gráfico de f de x, cruza o eixo das ordenadas, o eixo y. Se raiz é o ponto onde a função cruza o eixo x, o ponto onde a função cruza o eixo y é determinado única e exclusivamente pelo valor de b. Porque em cima do eixo y, qualquer ponto do eixo y tem x igual a 0. Né? Em cima do eixo y, nós não estamos nem à direita e nem à esquerda do plano cartesiano. Nós estamos exatamente em cima de x igual a 0. Então, para saber, eu troco x por 0. 0 vezes a, 0. F de 0 é igual a b. Então, sempre que eu trocar o x por 0, o valor obtido vai ser o valor de b. Olha o exemplo nosso anterior aqui. A função era 2x mais 3, eu pedi para calcular o f de 0 e deu 3. Não é coincidência, é esse 3 aqui. 2 vezes 0, 0, só sobra o próprio 3. Então, o ponto por onde a função vai cruzar o eixo y vai ser exatamente o ponto de coordenadas 0 e b, para qualquer função. Vou fazer o gráfico aqui de algumas delas para a gente observar o que acontece. Vou fazer o gráfico da função x mais 2. X mais 2 eu tenho a igual a 1 e o b igual a 2. Então eu espero que esta função, que o gráfico desta função cruze o eixo y no ponto 0,2. De fato, ponto 0,2 aqui. Se eu fizer agora, junto com o gráfico de x mais 2, o gráfico de x mais 3, eu tenho duas retas paralelas, tem a mesma inclinação, só que cada uma delas cruza o eixo y em valores diferentes. Uma cruza no 2 e a outra cruza no 3, que é sempre o valor de b. Se eu fizer agora o x mais 4 junto no 2, no 3 e no 4. Essa função é vermelho, azul e verde, e elas sempre paralelas. Se eu fizer o gráfico de x mais 5 junto, eu vou obtendo sempre retas paralelas, mas cada uma delas cruza o eixo y no seu próprio valor de b. Essa última aqui é o 5 que está aqui. E por que todas elas são paralelas? Porque elas têm o mesmo valor de a, que é 1. O valor de a, conforme a gente vai ver, determina a inclinação do gráfico da função do primeiro grau. Então, se todas essas funções têm o mesmo valor de a, que é 1, todas elas vão ter a mesma inclinação. Portanto, serão retas paralelas. Os gráficos de todas as funções f de x igual a x mais b, com o mesmo valor de a e diferentes valores de b, são retas paralelas, ou seja, com a mesma inclinação. Isso já dá uma dica para a gente, que o coeficiente a tem a ver com a inclinação da reta. E é o que a gente vai ver agora. Coeficiente angular de uma função do primeiro grau é o coeficiente a, e é ele quem determina a inclinação do gráfico. Vamos ver aqui. Vamos definir uma função f de x como sendo
2x mais 4. Vamos fazer o gráfico dela. 2x mais 4. Esse gráfico aqui está sendo feito para a gente poder calcular uma coisa interessante. A gente tem aqui, repare, um triângulo retângulo. Ok? Se eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu posso calcular a tangente desse ângulo que está aqui. A tangente desse ângulo, que é quem vai definir para a gente a inclinação, né? Ou não exatamente quem vai definir, mas uma das medidas bem fiéis para a gente saber qual é a inclinação desse gráfico é a tangente desse ângulo aqui, é uma medida indireta através do ângulo. Eu posso calcular a tangente através da definição de tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, nesse caso, 4. Cateto adjacente, 2. 4 sobre 2, 2. Será que é coincidência que a tangente do ângulo seja igual ao A da função? Nós vamos ver aqui embaixo que não é coincidência. Dado f de x igual a x mais b, a tangente de b a gente já sabe que esse ponto aqui, onde a função cruza o eixo y, é sempre o valor de b. Então, o cateto oposto ao ângulo θ, é sempre b. Cateto oposto. E o cateto adjacente é onde está cruzando aqui o eixo x. E onde cruza o eixo x é a raiz, e a raiz é menos b sobre a. Como a gente está interessado aqui só na distância, eu posso ignorar o sinal de menos e entender como sendo algo que tem tamanho b sobre a. b sobre a fica, né, divisão de duas frações. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então fica b vezes a sobre b. b dividido por b dá 1, isso daqui dá o próprio a. Então a tangente de θ, no final das contas, é igual a A. Então não foi coincidência o fato de que no nosso exemplo 4 sobre 2 tenha dado 2 e o coeficiente angular da função, o A, foi 2. Não é coincidência. Sempre isso vai acontecer. Vamos fazer o gráfico aqui de x mais 1. Vamos diminuir um pouquinho o intervalo de observação. Intervalo do gráfico. E eu vou observar aqui que a tangente do ângulo alfa é 1 sobre 1. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 sobre 1, 1. Quem é que está multiplicando o x aqui? Se não tem ninguém, é porque é 1. Então, não é coincidência. Tá? A tangente do ângulo sempre vai coincidir com o valor de A, o coeficiente angular. Se eu fizer agora, junto com esta função, junto com o gráfico de x mais 1, o gráfico de 2x mais 1, eu vou ter um gráfico que vai cruzar agora o eixo y no mesmo lugar que x mais 1, porém com uma inclinação 2 vezes maior. 2x mais 1, x mais 1. 2x mais 1, x mais 1. 2x mais 1, x mais 1. Tangente desse ângulo aqui, cateto oposto, que é 1. Cateto adjacente, que é meio. 1 sobre meio é igual a 2. Não é à toa que está aqui. Se eu fizer o gráfico de 4x mais 1, junto com todos eles, eu tenho agora um gráfico mais inclinado ainda, cuja raiz é menos 0,25, porque menos b sobre a, menos 1/4, menos 0,25. Se eu quiser calcular a tangente do ângulo que está sendo formado aqui por essa reta, eu tenho cateto oposto igual a 1, cateto adjacente, 0,25. 1 dividido por 0,25, 4, que é o valor de A da função do primeiro grau. Bom, mas qual é agora o comportamento do coeficiente angular para funções do primeiro grau cujos gráficos representam uma função decrescente? A gente tem que lembrar uma propriedade da trigonometria que diz: se dois ângulos são suplementares, ou seja, se eles somam 180 graus, tangente de um é igual a menos a tangente do outro. Tá? São valores simétricos. Tangente de alfa é igual a menos tangente de beta. Vou definir aqui uma função menos 2x mais 4 para olhar o gráfico. O gráfico, repara, agora representa uma função decrescente, é uma reta inclinada decrescente. O ângulo alfa, quer dizer,
o ângulo que representa o coeficiente angular é esse aqui, à direita. Nesse caso aqui é o ângulo obtuso. Como é que eu posso calcular a tangente do ângulo que está à direita se eu não tenho triângulo retângulo para formar? Uma vez que eu conheço essa relação aqui, se dois ângulos que somam 180, eles têm uma propriedade importante entre as tangentes, que é a tangente de uma ser menos a tangente da outra, então eu posso calcular a tangente desse ângulo aqui, que está à esquerda, o ângulo agudo, que eu vou saber que a tangente do lado de cá, a tangente do ângulo que está do lado de cá, que é o valor de A, vai ser menos o valor que eu vou achar aqui. Então vamos ver, para esse exemplo, como é que fica. Tangente de φ, que é esse lado de cá, é 4 sobre 2, que dá 2. Se a tangente de φ é 2, a tangente de θ, que é quem está do lado de cá, é menos 2. Por quê? Porque φ mais θ é um ângulo, a soma desses dois ângulos vale 180 graus. Então a tangente de um ângulo é menos a tangente do outro. E esse menos 2 é coincidência que o coeficiente angular seja menos 2? Não, não é coincidência. É verdade sempre. A tangente do ângulo formado aqui pelo gráfico da função e o eixo x aqui, o ângulo à direita, sempre vai ser o valor de A. A tangente desse ângulo sempre vai ser o valor de A. Agora nós vamos ver funções constantes. São funções de R em R, onde f igual a c. F igual a uma constante. Ora, se f é constante, significa que o valor da função nunca muda. É sempre essa constante. Essa aqui, então, é uma função muito simples. Estou definindo aqui f de x igual a 3, g de x igual a 2 e h de x igual a menos 1. Se eu fizer agora os gráficos, f de x, o gráfico é sempre uma reta paralela ao eixo das abscissas. Por quê? Porque o valor de f não muda à medida que o x aumenta ou diminui. Independente do valor de x, o valor de f é sempre 3, nesse exemplo aqui, né? É sempre o valor de c, que para esse exemplo aqui é o 3. Para o g de x eu tenho 2 e para o h de x eu tenho menos 1. Vamos fazer todos eles juntos. G de x, h de x, e todos eles são retas paralelas ao eixo x, diferindo apenas na posição dessa reta dentro do plano cartesiano. Aqui ela cruza o eixo y no 2, porque g de x igual a 2. Essa daqui cruza o eixo y em menos 1, por quê? Porque h de x igual a menos 1. São retas paralelas ao eixo x, diferente das funções do primeiro grau, onde as retas são sempre inclinadas. Função constante são sempre retas paralelas ao eixo x. Esse conceito é muito importante e nunca deve ficar esquecido. E aqui um pequeno tópico adicional, né, um adendo nessa videoaula, é o tópico de derivadas das funções de primeiro grau e constante. Derivada é sempre taxa de variação. Na função do primeiro grau, a taxa de variação é a mesma em todos os pontos. Porque ax mais b significa que a variação é sempre a mesma. Se a igual a zero, a função é crescente. 2x mais 1, se eu fizer o gráfico, eu vejo aqui uma função crescente. Reparem, por que é uma reta? Porque em qualquer ponto, a taxa de variação é sempre a mesma. De fato, né, se a gente derivar a função 2x mais 1, a derivada de 2x mais 1 é 2, independente do x. Então, para qualquer ponto dessa reta, a derivada é 2. E aqui a gente consegue fazer uma ligação de função do primeiro grau com função constante. Para uma função do primeiro grau, o gráfico da sua derivada será uma função constante. Ok? Porque quando eu derivo uma função do primeiro grau, 2x mais 1, eu vou ter 2. O gráfico de 2 é uma função constante, essa aqui. Então, para toda função do primeiro grau, que é uma reta inclinada, o gráfico da sua derivada é uma função constante. Se a for menor do que zero, a função é decrescente. Menos 2x mais 1 tem uma função que decresce e não uma função que cresce. Aqui eu tenho uma função crescente, derivada positiva, e aqui eu tenho uma função decrescente, derivada negativa.
E para qualquer função do primeiro grau, a derivada é sempre numericamente igual ao coeficiente angular. f de x igual a x mais b. Se eu derivar, d dx de f é igual a a, que é a própria taxa de variação. Na função constante não tem variação, como o próprio nome diz, é constante. O que é constante não varia. Se não há variação, a derivada em qualquer ponto é zero. Por que derivada de constante é zero? Porque derivada é taxa de variação. Tentar estudar a variação de algo que não varia é zero, né? A taxa de variação de algo que não varia é zero. Então, se f de x igual a c, d dx de f é zero. Então, para toda função para toda função constante, a derivada é sempre zero. Por quê? Porque não varia. Então, se eu tenho uma função do primeiro grau, a derivada primeira vai ser uma função constante. A derivada segunda vai ser zero, né? Porque derivar pela segunda vez significa derivar uma constante, derivar a constante dá zero. Não se esqueçam de acompanhar a próxima videoaula, que vai entrar no ar em breve, sobre as funções polinomiais do segundo grau. São aquelas cujo gráfico é uma parábola. Tá? E aí nós vamos estudar todos os detalhes para poder entender como se obtém o gráfico de uma função de segundo grau, dados os coeficientes a, b e c. Agradeço a atenção de todos. Não se esqueçam, nosso e-mail ilustrandas@gmail.com. Envie suas dúvidas, suas sugestões, exercícios que você quer resolver e não conseguiu, não está conseguindo, que nós vamos ajudá-lo. Não se esqueçam também, nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site, ok? Então, eu agradeço, um grande abraço e até a próxima videoaula.